Fala, galera do nono ano. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo os impactos ambientais que os homens estão causando toda vez que eles inventam de criar um novo tipo de energia. Então, a gente já viu a questão do impacto ambiental na energia solar, na energia hidráulica, na energia que a gente utiliza, na energia da queda de água. A gente falou alguma coisa sobre o impacto ambiental de uma usina colocada lá no norte do Pará e também na energia eólica, né? Que mesmo que seja energia limpa, né? A gente está vendo que ela também causa impacto ambiental. Então, cuidado aí. Não é só porque a energia é limpa que ela não causa danos ao meio ambiente, tá certo? Então, o que a gente vai ver hoje é o impacto ambiental na obtenção da energia das marés. Pouco se fala nisso. Apesar de a gente morar numa região litorânea, aqui a gente não tem trabalho em Pernambuco sobre a energia das marés. O que a gente tem é no Ceará. O Ceará já está muito avançado com relação a isso aqui. Professor, como é que funciona isso? Veja, aqui está mostrando como se faz um tipo de torre para fornecer energia a partir do movimento das marés. Veja, aqui é como se fosse o vento ao contrário. Se aqui em cima tem vento, eu posso usar ao contrário, eu posso usar a força da água, a força das marés. Como a gente sabe que a maré ela se modifica de acordo com a atração gravitacional da Lua, então vou saber mais ou menos a força que vai ser gerada aqui através do movimento das marés, do movimento das ondas aqui. Então aqui eu tenho uma torre, ó, e aqui embaixo eu tenho como se fossem hélices que vão receber essa força e vão girar motores que depois, claro, vão gerar energia aqui, tá certo? Então, a gente ainda não tem, aqui em Pernambuco, um estudo avançado nessa área. Aí eu pergunto e digo de novo a vocês, meus alunos, se você vai fazer engenharia, pensa em fazer engenharia, que tal se você fosse uma das pessoas que tentasse implantar esse tipo de energia? Porque, veja, não adianta a gente falar sobre esses assuntos e você achar que é uma coisa distante daquilo que você vai fazer. Quando o meu aluno me pergunta, professor, por que eu vou fazer direito e eu estudo genética? Porque é importante que você, quando for fazer a coleta de material de um crime, você saiba de que forma você vai coletar. Desperte em você a curiosidade. Mesma coisa aqui, eu estou falando de energia renovável, energia não renovável, estamos falando do impacto ambiental que o homem pode causar nesses lugares, então, consequentemente, você pode despertar para essa área. Você pode trabalhar com biologia, né? Você vai trabalhar com biologia aqui, ó. Você vai trabalhar com engenharia, tá certo? Com química, beleza? Pô, como assim com química, professor? Poxa, você tem um material aqui embaixo e você vai estudar de que forma esse material, em contato com essa água muito salgada, ele pode se desgastar ao longo do tempo. Então, um químico tem que saber isso porque ele vai estudar o material que ele vai colocar ali, naquele local. Beleza? Não esquece disso, não. Matéria se estuda em grande nível, espalhadas, porque vai despertar em você alguma coisa relacionada ao curso que você deseja fazer. Tá certo? Tranquilo? Lembra disso. Essa é a nossa função. É despertar em você o interesse por alguma coisa. Apesar de ser considerada energia limpa, né? Assim como a energia eólica, assim como a energia solar, renovável e vantajosa para inúmeros países, a obtenção de energia através da força das marés, a chamada maré motriz, oferece, olha a palavra que ele colocou aqui, ó, oferece alto impacto em relação ao ambiente marinho. Pronto, pronto. Vamos implantar em Pernambuco, o governo do estado quer implantar uma central de energia das marés. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer todo um estudo para a gente poder fazer o que é que se pode fazer com o local
de que forma eu vou impactar as algas, de que forma eu vou impactar os caranguejos, os peixes. Deixa eu dar um exemplo. Quando fizeram no Cabo de Santo Agostinho, quando fizeram indústrias naquele local, para o desenvolvimento de Pernambuco, até locais para fazer navios, né? Começaram a aterrar aquelas regiões ali, onde tinha mangue, começaram a aterrar ali. Quando aterraram aquele mangue ali, o impacto ambiental foi muito grande. Por quê? O mangue é o berçário natural das vidas marinhas. Os pequenos peixes, os crustáceos, vão se alimentar ali no mangue. Professor, aquele mangue é aquele. É meu filho participando aqui da aula. O mangue é aquele que a gente passa e fica fedendo? Sim. Aquele mangue que você só pensa que só tem fedentina, o pessoal vai buscar caranguejo lá. Aquilo ali é o berçário natural do mar. Aí o que acontece? Eu vou puxar dali, daquele mangue, crustáceos, crustáceos alimentam peixes, peixes alimentam tubarões. Eita, uma das hipóteses de que o tubarão apareceu em Boa Viagem é porque, quando aterrou ali no Cabo Santo Agostinho, o tubarão não tinha mais mangue ali, porque crustáceo morreu, morreu peixe pequeno. Peixe pequeno não mais alimentava tubarão. Aí ele disse: "Ô, gente, se eu não tenho comida lá, eu vou procurar em outro lugar." Consequentemente, o tubarão veio buscar coisas, comida, na Praia de Boa Viagem. Que a Praia de Boa Viagem ela é formada por arrecifes. Daí o nome da cidade de Recife. O que é isso, professor? Quando a gente vai a Boa Viagem, a praia está seca, você encontra um bocado de piscina natural. Porque parece que tem umas pedras na frente do mar. Não, aquilo ali foram morrendo seres vivos e eles possuem cálcio na sua composição, e o cálcio foi formando um muro. Foi morrendo, sedimentando, morrendo, sedimentando, morrendo, sedimentando, morrendo, sedimentando, formou os arrecifes de corais. Ah, professor. Aí ali atrás dos arrecifes tem uma corrente que liga até o Cabo de Santo Agostinho. Aí o tubarão que comia lá, ele volta por essa corrente e fica atrás dos arrecifes. Por isso que o número muito grande de ataques na região de Boa Viagem. Por quê, professor? Porque lá houve um impacto ambiental muito grande quando os caras aterraram a região do Cabo. Então ele está falando aqui que essa energia das marés é energia limpa, maravilhosa, renovável, muito boa, produz muita energia, é arretado, é legal, mas ele oferece alto impacto em relação ao ambiente marinho, seja devido ao ruído provocado pelas turbinas, ou seja pelas modificações da corrente das instalações da usina. Por exemplo, se eu colocar essa usina aqui, eu não vou colocar somente um, vou colocar um monte. Vou provocar ruído. Se eu provoco ruído, você vai espantar um monte de animais que estão aqui. Os animais aqui, eles fazem um equilíbrio da região dos mares. Se eu acabo com esse equilíbrio, consequentemente, eu vou prejudicar a vida aí. Porque se desaparece uma alga daqui, essa alga ela funciona como um elemento de alimentação para outro ser. Aí morre a alga, morre o outro ser e assim sucessivamente, até prejudicar o próprio homem. Então eu tenho que pensar sempre na chamada ligação entre seres vivos, a coordenação que existe entre seres vivos. Quando eu faço uma colocação de alguma coisa em um local, a gente já falou isso, sempre tem um impacto ambiental, pequeno ou grande. Por exemplo, se você encontra na sua casa escorpião, duas coisas aconteceram. Ou você tem muita barata dentro de casa, porque o escorpião adora comer barata, ou no local onde o escorpião vivia, lá não tem mais comida. Aí ele sai de lá e vai comer em outro lugar. Exemplo, o tubarão, ele não gosta de carne humana. Ele não vai atacar o homem porque ele gosta da carne, não. Não. É uma defesa dele. Quando ele está com fome, assim como qualquer um de nós, pode comer qualquer coisa até fora do seu paladar. Mas geralmente os ataques de tubarões são mordidas e solturas, porque ele morde como se fosse uma curiosidade dele. Depois ele solta porque ele não gosta da carne. Tá certo? Beleza? Então nós não fazemos parte
da cadeia alimentar do tubarão. O tubarão no mar, ele é o topo da cadeia, mas ele não é o vilão dos mares não, ok? Ele é importantíssimo para manter o mar, olha, organizado com todos os animais ali. O animal tem que ser controlado, os outros animais têm que ser controlados, porque senão o número fica muito grande, tá certo? A gente tem que controlar isso aí. Então aqui, ó, só para fechar isso aqui. Então, a energia das marés é muito alta, é muito boa, a energia é limpa, mas provoca um impacto ambiental muito alto nos locais onde ela é introduzida. Tranquilo? Fechou isso aí? Fechou isso aí. Aqui eu tenho agora a biomassa. Que danada é biomassa, professor? Por exemplo, eu chego na indústria de cana-de-açúcar, a palha que sobra, eu guardo ela e posso queimar ela, e ali é uma biomassa. Aqui eu tenho rejeito industrial utilizado como biomassa para aproveitamento energético. Então, eu posso pegar isso aqui, queimar, e isso aqui vai gerar energia, tá certo? Ok? Ó, o aproveitamento energético a partir de plantas, madeira, materiais vegetais e animais que podem ser queimadas, o aproveitamento da cana-de-açúcar para a produção de álcool, bem como a utilização do bagaço da cana, já bastante difundido na obtenção de energia. Eu posso queimar isso aí, isso gera energia, ok? E eu posso ter também, é, no entanto, apesar de emitir menos gás carbônico, caso não tenha o devido controle, poderá causar alguns danos ambientais. Claro, se eu queimo alguma coisa, vai gerar gás carbônico, ok? Destruição da fauna e da flora, com extinção de espécies, se eu não controlar. Se eu somente retirar a cana e não replantar, vai acabar, né? Contaminação do solo, porque se você queima isso aqui, o solo também vai ser queimado, e mananciais de água por uso de adubos e outros meios de defesa manejados inadequadamente. Pego isso aqui, esse rejeito, e coloco como adubo para certas plantas. Só que se eu não tiver um controle, esse adubo pode penetrar no solo e pode poluir rios, pode poluir mananciais de água, locais onde vão servir de reservas para que a gente utilize como água potável. Então, isso aqui é importantíssimo, porque quando você utiliza rejeito, você está impedindo que ele chegue às camadas mais profundas. Mas aí eu tenho que ter um controle, porque se eu não fizer isso de acordo com medidas sanitárias, eu posso colocar muito adubo numa região e aquele excesso ele pode provocar, em vez de um benefício, pode ser um malefício. Eu tenho que saber que tipo de produtos eles vão gerar ali, naquele local, ok? Tranquilo? Então, a biomassa é importantíssimo, porque é uma massa viva. Isso aqui é derivado de quê? É derivado de madeira, é derivado de vegetal, é derivado de animal. Mas quando for colocado no local, eu tenho que saber se é muito ácido, se é pouco ácido, porque senão, em vez de melhorar o local, ele vai criar um problema maior. Eu posso gerar um defeito naquele local, eu posso criar um desequilíbrio, eu posso afastar animais, eu posso matar vegetais. Lembra, toda vez que a gente fala em impacto ambiental, o homem geralmente está no meio disso aí. Claro que quando tem um terremoto, um maremoto, o homem não teve nada a ver com isso. Mas geralmente, quando a gente está no meio ambiente, a gente geralmente provoca algum dano ao meio ambiente. Eu falei isso lá no início, desde o momento em que você corta uma árvore até o momento em que eu corto 1.000 árvores. Então, sempre tem um impacto ambiental. Impacto ambiental grande, impacto ambiental pequeno. Eita, a gente chegou agora num capítulo em que, numa parte que é importantíssimo a gente lidar com isso aqui. A gente já viu que o carvão mineral é uma energia não renovável. Já viu também que o carvão mineral, ele já, por si, já quando é queimado, ele já provoca uma grande liberação de gás carbônico. E isso pode prejudicar o meio ambiente. Então, imagine você ter uma usina geradora de carvão e, consequentemente, você vai utilizar ele como queima.
Então, a exploração no local já pode provocar um dano ambiental e depois que a gente queima, outro dano ambiental, ok? Então, o carvão mineral era muito utilizado, principalmente nas indústrias do século XVIII e século XX. Por quê? Porque eu tinha Maria Fumaça, porque eu tinha as indústrias que necessitavam de uma tecnologia não tão desenvolvida ainda. E aí, depois, no século XX, no final, já foi superado pelo petróleo. Também conhecido como pedra de hulha, ainda continua sendo uma importante fonte de energia na atualidade. A gente fez uma atividade que mostrou que a China ainda utiliza uma quantidade enorme de carvão. Como é um combustível fóssil, que a gente já falou sobre isso, para fossilizar alguma coisa demora milhares de anos. É extremamente poluente em face à sua queima, visto que libera gases com alto teor de toxicidade. Pode ser enxofre, pode ser nitrogênio. Então, cidades que têm próximas usinas de carvão, elas vão gerar uma quantidade muito grande de poluentes. E às vezes a cidade próxima sofre até mais do que a cidade que é produtora. Por quê, professor? Porque na cidade que produz, geralmente eles colocam filtros. E aí não tem grandes problemas. Mas na cidade próxima, o pessoal recebe através da respiração. E aí tem problema de respiratório nas crianças, nas pessoas idosas e tal. Além dos impactos provenientes de sua queima, durante o processo de extração gera sérios impactos ambientais. A extração, ó, a retirada desse carvão aqui, ó, vai modificar o ambiente daqui, desse local aqui, podendo contaminar os recursos hídricos e o solo. Imagina carvão livre aqui. Aí o cara só usa o melhor e o outro ele rejeita e joga em qualquer canto. Então ele vai criar um impacto ambiental muito grande aqui nessa região. Ele tem que saber trabalhar com o que é bom e com o que é ruim para que ele não contamine o solo. Contaminando o solo, ele contamina também os lençóis freáticos, onde a gente vai encontrar água. Né? Sempre pensando nisso, na questão da água, porque às vezes quando se polui, só se pensa no solo. Não, tem que pensar no solo e no chamado subsolo, onde a gente vai encontrar reservas de água. Durante o processo de beneficiamento, também são gerados rejeitos sólidos que contaminam os rios e os lençóis freáticos. Presta atenção nisso aqui tudinho que a gente falou agora. Carvão é ótimo, carvão é massa, carvão libera uma quantidade muito boa de energia. Tem países ainda que são muito dependentes do carvão, porque não tem uma tecnologia avançada. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso saber de que eu vou necessitar de um estudo de impacto ambiental. Professor, quem é que faz estudo de impacto ambiental? Quem faz estudo de impacto ambiental geralmente é um biólogo. É um biólogo com especialização em meio ambiente, porque ele tem que estudar todos os meios ali que possam, de alguma forma, provocar a morte de seres vivos, plantas, animais, além da questão da poluição do solo, da poluição da água. Possa ser que quando você introduza uma usina, seja ela qual for, você pode modificar o ambiente e, às vezes, nunca mais esse ambiente volta a ser o que era. Imagine você criar um ambiente tão diferente que nunca mais será da mesma forma. Lembra que a gente falou em Chernobyl, que era a usina nuclear? Depois que houve o impacto ambiental lá, quando houve o vazamento de radiação, o meio ambiente lá nunca mais será o mesmo. As duas bombas Hiroshima e Nagasaki nas guerras mundiais, quando os Estados Unidos lançou no Japão, até hoje naqueles locais o ambiente não será o mesmo, porque foi um impacto ambiental muito grande. Então é importante que nós saibamos mínimas coisas sobre estudo de impacto ambiental para que a gente não prejudique o ambiente, tá certo? Até em casa, você tem um quintal. E se você não sabe que tipo de planta você vai colocar ali, ou que tipo de adubo você vai colocar na planta, o impacto ambiental que você criou matou as plantas que estão naquele local.
tá certo? Próxima aula a gente continua aqui. Veja quem está falando impacto ambiental, impacto ambiental. Dá uma lida em casa, procura reportagem no Google, que tu vai ter ideia sobre isso. Porque eu já disse, a gente vai provocar em você um estudo do impacto ambiental, beleza? Próxima aula a gente continua daqui.